Orando com o santo do dia 11 de dezembro. Hoje a igreja celebra São Dámaso. São Dámaso foi o papa mais notável do século IV. O documento histórico mais antigo relativo à vida dos papas, o Liber Pontificalis, dá as seguintes informações sobre este papa. Dámaso, espanhol de origem, filho de Antônio, dirigiu a Igreja de Roma durante 18 anos, 2 meses e 10 dias. Uma facção rival elegeu simultaneamente a Papa, o diácono Ursino. Reunidos em sínodo, os presbíteros de Roma confirmaram a eleição de Dámaso, feita pela imensa maioria do clero e fiéis. A eleição de Dámaso a Papa em 366 coincidiu com uma época muito agitada. Logo no início do seu pontificado, teve que se defrontar com um antipapa eleito pelo partido contrário, o qual, mesmo no exílio, jamais cessou de tramar. Nem tampouco o cisma de Ursino foi a única preocupação do Papa Dámaso. A questão do arianismo, que negava a consubstancialidade de Cristo com o Pai, colocava em sério perigo a unidade da Igreja e exigiu de Dámaso uma atitude firme e corajosa, dando inclusive apoio ao grande defensor da doutrina trinitária, Santo Atanásio. Além disso, existiam resíduos de antigas seitas heréticas, com grupos de fiéis, presidido cada qual por um bispo, tais como os marcionitas, os donatistas, os novacianos, os sabelianos, etc. O Papa Dámaso, consciente de sua autoridade, durante as controvérsias, foi um dos primeiros a definir inequivocamente o primado do Romano Pontífice na Igreja Universal. Escrevia: a Igreja Católica, estendida por toda a terra, é a única Câmara Nupcial de Cristo. A Igreja de Roma exerce jurisdição sobre todas as demais, e isto não por decisões de concílios, mas pela palavra de nosso Senhor e Salvador no Evangelho, pois ele concedeu a primazia quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi no tempo do Papa Dámaso que o imperador Graciano renunciou ao título de Pontífice Máximo, que os imperadores romanos ostentavam como supremos hierarcas da religião estatal pagã. Em 382, o mesmo imperador fazia retirar do Senado de Roma a estátua da deusa Vitória, diante da qual os senadores, ao entrar, queimavam grãos de incenso. Tanto um como o outro gesto do imperador mostram os últimos vestígios do paganismo oficial de Roma, vencido pelo cristianismo. Coincidentemente, o colosso do Império Romano dava mostras de progressivo esfacelamento no Ocidente. Sob o Papa Dámaso, celebrou-se em Constantinopla o Segundo Concílio Ecumênico, que publicou a fórmula da confissão de fé com a definição clara sobre a divindade do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Este pontífice ordenou o canto dos salmos nas diversas horas do dia, nas igrejas, mosteiros,
obrigatórios para os bispos e clero. Durante seu pontificado, sagrou 62 bispos, ordenou 31 sacerdotes e 11 diáconos, destinados às várias regiões da Itália. Grande merecimento deste Papa é de ter encarregado São Jerônimo de efetuar uma nova tradução da Bíblia diretamente dos originais gregos ou hebraicos, e que entrou em uso na Igreja por muitos séculos com o nome de Vulgata. Em 374, Dámaso publicou uma decisão relativa ao catálogo dos livros inspirados no Antigo e no Novo Testamento, que assumiu importância capital na definição do cânon da Sagrada Escritura. O Papa Dámaso é ainda muito conhecido na história por seu interesse pelas catacumbas romanas, onde jaziam os corpos dos mártires. Ele fez restaurar estes antigos cemitérios, embelezar as tumbas dos mártires, bem como procurou localizar tumbas já caídas. Ele próprio lavrou inscrições em latim clássico, que são preciosas fontes de notícias relativas à vida dos mártires. O Papa Dámaso faleceu no dia 11 de dezembro de 384 e foi sepultado na basílica por ele construída na Via Andeatina, próxima ao sepulcro de sua mãe e irmã. Ele próprio já tinha composto o epitáfio do seu sepulcro. Dá para perceber a importância que teve esse Papa e que conviveu numa época de grandes santos apologetas, como o grande Santo Atanásio, mesma época de São Jerônimo, época também do grande arcebispo de Milão, Santo Ambrósio, e ele se destacou menos pela intelectualidade e muito mais pela firmeza na direção, na condução, pela capacidade de vencer as adversidades e os problemas, de unir a Igreja. E foi muito firme, um pontificado extremamente profundo, muito firme. Isso deu grande solidez à Igreja em tempos tão conturbados, que naturalmente foram tão importantes para a história da Igreja. Então invoquemos também hoje São Dámaso, que ele nos ajude, sobretudo o Santo Padre, os pastores da Igreja, nesses tempos difíceis também de perseguição, a serem firmes, prudentes, sábios e que sejam inspirados sempre pelo Espírito Santo. Senhor, por intercessão de São Dámaso, concedei-nos fidelidade aos vossos ensinamentos. Livrai-nos, Pai de bondade, da preguiça espiritual e dai-nos consciência de que quanto mais vos buscarmos em oração, maiores serão as bênçãos em nossas vidas. Amém, amém. Orando com o Santo do Dia, um belo caminho do seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Até o próximo, mas não esqueça, compartilhe.